quem está escutando essa conversa e começando a explodir a mente e falar, ferrou, eu estou muito atrasado, eles estão falando inglês. O que é DRE? Cara, DRE, acho que até o seu consultor, né, veio aqui e já explicou, vou tentar também contextualizar para nossa realidade. A gente trabalha com a DRE gerencial. Tá. Porque tem a contábil que vai para o governo, mas Isso o que aí importa... contabilidade. O que importa é a gerencial, que é o quê? Vai seguir uma estrutura parecida, dedutiva, ser parte da receita total da empresa, né? E a DRE significa o quê? Demonstração de resultado do exercício. Então, você parte de tudo que a empresa vendeu. É uma receita bruta. O exercício é o mês. É o mês, ou o ano, ou o demonstrativo trimestre. do resultado daquele período que você define. Geralmente você faz mensalmente, fecha trimestres e anual, né? Para ver o resultado do ano. E aí, o que acontece? Pega tudo que você vendeu, é a sua receita bruta, é a primeira linha da DRE. Boa. Dessa linha, você tem que tirar o que não é dinheiro da empresa. O que não é dinheiro da empresa? Do governo, que são os impostos sobre vendas, taxa de maquininha do cartão. Então, se a pessoa tem, né, a administradora, isso daí vai para a administradora. Devoluções que possam haver, né? Então, você tem que ter uma média ali de devolução. Você já tira lá da cabeça, você já tira da cabeça. Bruta. Aí, receita bruta menos deduções de vendas, receita líquida. É a receita que está na empresa. Exato. Que aí vai arcar com os custos variáveis. variáveis. Vendeu 200 conto, 10% é imposto, então é 180. Exatamente. Receita líquida é 180. Exatamente. Aí dessa receita líquida, você vai tirar quem? Os custos variáveis. E aí é onde o pessoal também confunde muito, né? Qual que é a diferença de um custo fixo para um custo variável? Eu trato tudo como custo para facilitar. Total. Na literatura você tem custo, despesa. Só que a realidade, cara, é isso, é falar a vida real do empreendedor. Exatamente. Falar assim, qual é a diferença de custo e despesa? Mano, o empreendedor que é vida real vai falar assim, meu, amigão, é a mesma coisa. Pô. Entendeu? Então, o custo variável é o quê? Pô, você tem lá a construção civil. É tudo aquilo que você precisa gastar para você entregar o serviço. Então, a sua mão de obra ali direta, a matéria-prima, os insumos que você precisa... O vidro que eu comprei, o alumínio... O alumínio, a pedra, a areia... É isso aí. Por que é variável? Não é porque ele varia de um mês para o outro. É variável porque se eu vender mais, esse custo vai... Ele é correlacionado. Ele tende a subir junto. Se eu vender menos... Pensa assim, ó, o custo variável... Se você der férias coletivas para sua empresa no final do ano... esse gasto ele vai acontecer? Se você falar que não, é um custo variável. É um custo variável. Não estou vendendo, não estou produzindo, não tem aquele custo. É o pão e a salsicha pro carrinho de hot dog. Exatamente. Se ele estourar de vender, vai ter que comprar mais. Ele vai ter que comprar mais pão e salsicha. Isso. Depende... Ele acompanha a venda. Exatamente. Agora, imagina que para ele colocar a barraquinha dele naquele ponto, ele paga um aluguel para estar lá. Se ele colocar a barraquinha ou não, ele vai ter que pagar aquele aluguel, senão ele perde o ponto. Aí é um custo fixo. É isso aí. Entendeu? Então, o cara tem um ponto ali do hot dog. Se ele quis tirar férias e ir lá para Santos no final do ano, ele vai ter que pagar o aluguel. Se ele não quiser perder o ponto, ele vai ter que pagar o aluguel. Exatamente. E aí, então, essa é a diferença do fixo e variável. Variável varia conforme vendas, produção. Fixo, independente se eu vendi 0 ou 1 milhão de reais, ele se mantém no mesmo patamar. Boa. Então, depois que você tira esses custos variáveis da receita líquida, você chega na margem de contribuição. Por que esse nome? É o que está sobrando das vendas e vai contribuir para quê? Pagamento de custo fixo e geração de lucro. Boa. Então, depois dessa margem de contribuição, você tira esses custos fixos, aluguel, a folha de pagamento. Eu gosto de colocar, mesmo mão de obra direta, que em tese seria custo variável, eu não tenho que pagar ela. Eu coloco em custo fixo, cara. Eu também coloco. Entendeu? Eu coloco também em coloco. Custo fixo. Como é gerencial, eu decido. Exatamente. Aí por mais que os contadores ficam doidos, né? Louco. Por mais que eu tenho um custo direto e indireto gigantesco de mão de obra. Uhum. Mas... o meu custo direto de terceirização, eu só terceirizo quando eu vendo, quando é alguma coisa de terceirização, aí tudo bem, tá lá em cima, antes da margem de contribuição. Mas o meu custo direto, que é fixo, CLT, bicho, eu vou ter que pagar se eu vender ou não vender. Exatamente, aquilo lá entra no fixo. Eu também recomendo assim. Eu coloco lá embaixo. Você tem que pagar, você não vai, não vendi, não vou te pagar, tá, pessoal? Aí os processos trabalhistas nas suas costas. Não tem como. Então, da margem de contribuição, que é o valor que sobrou, né, quando eu tirei os custos variáveis, para pagar custo fixo e gerar ali o lucro do negócio, você desconta da margem o custo fixo, você chegou no resultado operacional do seu negócio. Então, esse resultado é o que a operação do seu negócio ela está fazendo mensalmente, trimestralmente, anualmente. E ou EBITDA também, dependendo, né, do conceito, mas, enfim, é a mesma coisa. Isso daqui é o potencial de geração de caixa do seu negócio. Porque lembra, a DRE a gente traz tudo a valor presente, quando acontece. Mas eu tenho esses descasamentos de quando eu vou pagar, de quando eu vou receber. Então é o potencial, não significa que é o caixa, é o potencial de caixa. E aí, um investimento, um valuation é feito com base no EBITDA, no múltiplo, né? Quando você vai vender uma empresa, ou você quer saber quanto que você tem de patrimônio, quanto você gerou de patrimônio na tua empresa, bicho, pensa. O cara vai olhar o seguinte, quanto que eu vou investir para comprar essa empresa?
3 milha, um exemplo, tá? Vou colocar 3 milhões aí para comprar o restaurante do cara. Tá, mas esses 3 milhões vai voltar em quanto tempo? Exatamente. Ele vai olhar quanto que ele gera de caixa, que é justamente o EBITDA. Então ele vai falar assim, pô, esse EBITDA que essa empresa dá, vezes múltiplos de alguma coisa, então EBITDA vezes 12, vezes 24, vezes 36, cada segmento tem cada seu segmento beta, tem seu seu múltiplo. alfa. Quantas vezes você vai multiplicar aquilo, é o quanto tua empresa vale, adicionando os ativos e tirando os passivos. Cara, por isso que quando você coloca teu carro lá, Você tá diminuindo fudendo a empresa, o cara. lucro da tua empresa. Aí quando chega aí quando fala, quanto sua empresa vale? Ah, vale X, mas na verdade você tá atrapalhando, você tá fudendo o resultado da sua empresa real. Exatamente. Real. Então, cara, coloca depois. Vive com dividendo, pessoal. Confiem no que a gente tá falando, cara. Eu empreendo há 11 anos e eu tô falando hoje como se eu soubesse isso desde sempre. Eu não sei isso desde sempre. Eu sei isso agora. Eu aprendi faz 4 anos. E a galera fala assim, mas eu não vou vender minha empresa. Você tem certeza? Cê- Com esse dinamismo dos Você mundos tá dos louco? A hora que negócios? aparecer um cara com cheque na tua frente, bicho, e o cheque faz sentido, vende logo. Exatamente. Cê entendeu? E aí, com todo esse know-how, você vai para outro Pra negócio. outras, às vezes tem um não compete, mas você empreende em outro. Você empreende Quem fez uma outro. vez, faz outras outra vezes. coisa. Então, Entendeu? cara, faz do jeito certo.